Vamos lá, gente. O pessoal tomou um cafezinho, né? O pessoal vai entrando no decorrer da aula. Vamos voltar. Vamos lá, então a gente já fez essas perguntinhas, né? Antes do intervalo, vamos para o próximo tópico. Vamos lá. Eu passei para vocês só essa definição rápida lá no início, depois eu tinha voltado, não sei se vocês lembram disso, para falar sobre cultura local. Né? Cultura, algumas possibilidades de investigação. Cultura local. Cultura é tudo o que o homem produz em sociedade. A cultura é dinâmica e transformadora. Brincar faz parte da cultura. No brincar, a criança aprende costumes, modos de viver e de socializar. Na realidade, gente, quando a gente falou aí do processo do brincar, né, dos jogos, tal, lembra que eu falei para vocês que o brincar ele tem incluso, né, a gente tem aquela distinção básica do que seja jogos e brincadeiras, né, então, só para a gente se caracterizar aqui. Eu vejo que o pessoal está colocando aqui na lista de chamada, lembre-se de colocar o nome de vocês e presente do lado, tá, gente? Quem já colocou na primeira aula não tem necessidade de colocar nessa. Tudo bem? Que eu já sei que vocês estavam presentes. Vamos lá. A criança e a cultura. Tá? A criança é grande responsável pela produção de componentes culturais para resgatar o patrimônio da infância. Os produtos culturais do mercado universalizam a infância. Boneca, bola, carrinhos, faz de conta. Né? Então, a gente tem aqui, na realidade, o que a criança faz com o processo cultural. Então, a criança, na realidade, ela acaba brincando, né? Ela acaba fazendo as atividades dela, no processo do brincar, e acaba tornando esse processo do brincar dela cultural. Tá? Por exemplo, quem de vocês já jogou ou já decifrou o famoso cubo mágico? Ou cubo de cores? Alguém? Alguém já brigou com cubo? Eu nunca consegui. Já, Já brinquei. mas nunca consegui inteiro também, não. Sempre ficou com dois lados, faltando dois quadradinhos, aquela miséria, não sei quem consegue. Também nunca consegui aquilo. Então, o que acontece, gente? O cubo, na realidade, é um jogo cognitivo, é um jogo, na realidade, né? Vocês já viram campeonato de cubo mágico? Aqui no Brasil, não. Vocês me dão um minuto. Deixa eu ver se eu acho aqui, passar para vocês. Não vai ter som, se eu não me engano, mas pelo menos a parte do campeonato vocês vão estar vendo. Espera só um pouquinho. Deixa eu fechar minha câmera aqui, já estou voltando, tá? Estou escutando, estou online, tá, gente? Só estou pegando aqui. Quer investir na sua carreira gastando pouco? Descomplica, tem uma pós-graduação que você pode pagar. São mais... Pronto, já achei, já estou colocando online para vocês.
Só quero escutar, ver se vocês conseguem só ter o som disso, mas acho que talvez não. Estão todos vendo aqui no YouTube? Sim, não, ou talvez? Eu tô vendo. Sim. Não. O som, tá escutando não, né? Só a imagem, né? Vai, Imagem. mãe. Legal. Mas deem uma olhada no campeonato. Só com uma mão, pessoas. 10 segundos. Isso é no... Ah, não, é em outro país, em Boston, ó. Não, mas é o campeonato mundial. Ó, 9,3 segundos. Seis segundos. Seis segundos eu não consegui nem saber para que lado que eu rodo ainda. Direita, o que é esquerda? Deixa eu, tô voltando. Faço de suas palavras as minhas, Edilane. Vocês viram o campeonato? Na realidade, assim, né? Quando a gente caracteriza aí o campeonato de cubo mágico, na realidade é um jogo. Ele deixa, lembra que eu falei para vocês? Ele deixa de ser uma brincadeira e acaba sendo um jogo. Então, assim, o recorde mundial é 4,2 segundos. Desculpa, isso mesmo, 4,2 segundos para decifrar o cubo mágico. Né? E a gente leva quase uns 3 dias para fazer isso. Né? Tem gente que nem consegue. Né? Se você pega aí, leva um... Tô levando a vida toda, não consegui até hoje fazer isso. Jennifer, já conseguiu decifrar o cubo mágico que Molly pergunte? Acho que ela desistiu, quebrou. Não, ela falou que ela desmontou inteiro. Ai. Não, mas é complicado, gente. A gente fala do cubo mágico, mas o negócio é complicado. Nem todo mundo tem essa aptidão para fazer o cubo mágico, não, gente. Né? Mas vamos voltar lá no nosso conteúdo rapidinho. Vamos lá. Só colocando para vocês, então. Né? Que a gente tem aqui... Vamos lá em cima. Bora. Deixa eu descer. Foi. Aí, lá. Então, o que a gente tem aqui na realidade, né? Só falando, né? Então, aqui, ó, vamos lá. O brincar faz parte da cultura, né? A gente já comentou sobre isso. No brincar, a criança aprende costumes e tal. O produto cultural do mercado universalizam a infância, bonecas, carrinhos, a gente já comentaram sobre isso. Então, o que temos aqui, né? Por exemplo, o cubo mágico. O cubo mágico, hoje, ele é um produto cultural. Né? Então, as crianças, na determinada época, trouxeram esse processo do cubo e isso acabou se agregando à cultura, né? De outros países até a nossa própria cultura. Então, o cubo mágico é um jogo, na realidade, entrando no processo cultural. Como o peão se transformou num processo cultural, né? O carrinho de lata. Quem aqui já andou, já fez perna de lata? Perna de lata, Aquelas latas... Eu já fiz perna de lata, já fiz. Isso, aquelas latas de leite em pó, né? Que você amarra nas laterais e faz uma perna de lata. Né? Já Então, fizemos. ela se torna um contexto cultural. As crianças acabam brincando com isso, e aí isso acaba se tornando um contexto cultural. Vamos lá, só passando. Cultura, algumas possibilidades de investigação. Né? As ideias, as crenças, o costume, os artefatos, os valores e tudo mais que é produzido pelo homem em sociedade deve ser considerado no estudo da cultura. Qual seria, então, a relação entre cultura e a educação lúdica? O que vocês acham, gente? Qual seria essa relação?
entre cultura e educação lúdica. Né? A gente já viu que a ludicidade vem do contexto do homem, da fabricação de atividade, de objetos, né? E do próprio contexto da cultura, introdução da criança nesse contexto cultural. Né? Então, o que vem a caracterizar aí a cultura e a educação lúdica? O que vocês acham? O que vocês acham que pode ser? Alguém tem uma ideia? O que vocês acham que é? Vamos melhorar a pergunta que está aqui. O que vocês acham que a cultura pode agregar na educação lúdica? Alguém tem uma noção, gente? Pode falar se estiverem à vontade, tá? Professor, eu acho que conhecer, tipo, coisas diferentes, porque, por exemplo, os costumes das festas juninas, né? Que é uma cultura tradicional do nosso país. Isso. E a escola, por exemplo, as escolas hoje em dia, tipo, elas quebraram essa cultura da festa junina. Eu lembro que quando eu fazia o fundamental, até esses dias eu estava comentando com meu pai, quando eu era do fundamental, a escola do Fundi 1 que tem aqui no bairro era um evento, assim, o bairro inteiro ia para a festa na escola, era um evento mesmo, que você saía dela já esperando a próxima do ano que vem. E aí as escolas hoje em dia, elas fazem festa das nações, aí festa junina, você tem que se vestir com coisas de outro país, e eu entendo que tem que trabalhar, sim, as coisas de outros países, esses negócios de festa da nação. Só que eu acho que não deveria interferir e colocar isso numa cultura que é típica do nosso país, entendeu? Porque aí faz com que a criança daqui, porque, por exemplo, a gente está num estado, numa cidade que tem muitos nordestinos, né? E aí as crianças daqui, elas não conhecem a realidade de lá. Então, essa festa é uma oportunidade das crianças conhecerem outras culturas e de poder respeitar, porque você não sabe o que vai ser de você, se um dia você vai, sei lá, se mudar para tal lugar, e você tem que aprender a respeitar a cultura, o sotaque dessas pessoas que são desses lugares. E aí eu acho que a cultura pode agregar isso, conhecimento e abrir a mente das pessoas, eu acho. Não, você está correta. Na realidade, sim, né? A Jennifer vem colocando aqui, né? Em relação a essa escolha que a Ingrid mencionou, não seria um posicionamento político, né? Não seria, né? Mas aí é que tá, né? Quando a gente fala em cultura, né? Muitos na escola, por exemplo, né? Nessa educação lúdica escolar, né? As escolas elas acabaram abolindo, né, a famosa quermesse, né, as festas juninas que tínhamos nas escolas. Todas as escolas, na realidade, tinha o festejo junino. Né? Se não era em junho, depois passou para agosto, né, e depois umas escolas até em setembro, né, mas tinha, sim, essa cultura lúdica. Né? E aí, o que acontece? Né, como a própria Ingrid comentou aí, né? Ela acaba passando aí por uma descaracterização, né? Igual o Halloween, por exemplo. Né? O Halloween é nossa cultura, é uma cultura americana, né? E aí a gente acaba incluindo, e o Halloween, na realidade, acaba tomando força, né? Nas escolas, porque todas as escolas hoje acabam fazendo Halloween. Né, e deixam, por exemplo, de fazer um festejo junino. E isso a gente tem que tomar. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Ingrid. Não? Então vamos lá. Né, a gente acaba, na realidade, tomando isso, né, esse processo cultural, a gente acaba absorvendo a cultura de outros países e deixando a nossa. Né, e até as festas das nações. Né, eu acho super legal as crianças aí terem uma vivência de outras
regiões, né, de outras nações, na realidade. Mas primeiro vamos saber a nossa, né, antes de absorver as dos outros. Porque a gente tem que saber as nossas, a cultura do nosso Brasil, né, do Amazonas, do Norte, Nordeste, do Sul, né? Então, o Brasil é rico culturalmente, até a nossa própria cultura. E aí a gente acaba absorvendo a cultura dos outros países. Né? E aí a gente tem que ver muito bem isso, né, sobre a cultura e a educação lúdica. Né? Porque o que a cultura pode trazer para a gente no processo de educação lúdica? Né? Lembra que a gente falou dos brinquedos, aí, dos jogos? Isso é um processo cultural que envolve a educação lúdica. Então, isso a gente tem que ter muito bem centralizado em nossa mente, como a gente pode trabalhar esses dois processos juntos, dentro de uma sala de aula, por exemplo. E isso vocês têm que começar a vivenciar e a desenvolver esse processo. Tá? Vamos lá, dar uma passadinha. Vamos lá. Aí. Ainda sobre a cultura. Para alguns, a cultura nada mais é do que um comportamento aprendido. Para outros, é o comportamento mais sua abstração que caracteriza a cultura. Há também aqueles que defendem que a cultura consiste em ideias. Pode ser apenas os objetivos imateriais, outros apenas os materiais. E, por fim, tanto os materiais como os imateriais. Na verdade, a gente tem aqui alguns autores, né, quando a gente fala em cultura, algumas caracterizações de alguns autores que eu acabei de citar para vocês. Mas o que é mesmo ludicidade? Vocês, na verdade, já passaram por isso, a Paula deve ter dado isso para vocês, sobre lúdico, né? Um dos principais, só vou passar por cima, só abatido, porque a gente precisa ter isso. Um dos principais estudiosos sobre o assunto foi o alemão Joseph Wiesel, que, através de sua obra Homo Ludens, demonstrou de que a forma o jogo está presente nos setores sociais, não apenas como atividade física, mas como atividade criadora e com propósitos definidos. Uma atividade voluntária exercida dentro de certo e determinantes limites de tempo e espaço, segundo as regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Ele vem dando a definição do jogo. Então, lembra que eu falei para vocês que a definição aí de jogo, a diferença de um para o outro, é que um basicamente tem regras, o outro não. Tá? E, além disso, tem que ter um vencedor, e a brincadeira não há necessidade de vencedores. Educação lúdica e cultura. Como a cultura é um conjunto de ideias e comportamentos aprendidos pelo indivíduo em uma sociedade, e a educação o instrumento social de transmissão dessas ideias e comportamentos que caracterizam o indivíduo. Então, os dois termos possuem uma intrínseca relação, uma vez que, ao mesmo tempo, a educação é fruto da cultura e agente de transformação da mesma. Então, a gente tem o que aqui? Que a educação lúdica, e a cultura têm um processo de relação muito grande. Então, a gente tem que analisar aí que sem uma, a outra talvez não se caracterizasse. Tá? E isso, tanto uma quanto a outra, transformam a sociedade. O que seria aí os nossos filhos sem a nossa contribuição cultural, por exemplo? Ou o que seríamos nós sem a contribuição dos nossos pais? Por exemplo, quem daqui já fez um estilingue da vida? Ou já brincou com estilingue? Eu, professor. Lá pra gente chama de badoque. É o estilingue daqui, né? Então, eu tenho para vocês o badoque da minha amiga Beth, né? Muitas vezes aí o vô ou o pai ensinava um filho, né, para matar um passarinho,
para caça mesmo, né? Para comer, Eu né? fiz isso tudo. Já comeu muito passarinho, Beth? Muito passarinho. Eu fiquei feliz, olha só, eu fiquei feliz quando eu matei meu primeiro passarinho. Olha que coisa, professor. Não, mas você está correta. Porque naquele tempo, eu também já acertei uns passarinhos na vida, né? A gente pegava os passarinhos para se alimentar mesmo. Né? A gente não pegava o passarinho, não matava o passarinho por matar, por maldade. Não, a gente matava o bicho para alimentação. Né? A caça mesmo é que hoje não pode e tal, mas a caça, o pessoal caçava por alimentação. Professor, mas esse pensamento é da gente aqui, porque lá onde minha tia mora, no interior da Bahia, continua a mesma coisa. Por isso que eu estou falando que é uma coisa de fazer com que a criança conheça culturas. Para eles não tem maldade nenhuma, é normal. Sim, é normal. Né? Pra gente também era normal. Né? Então, só que para a gente hoje em dia já não é mais. Porque a Se gente a está na gente fala cidade para você que grande, para mim nunca foi o processo normal. de alimentação muda. Né? Mas para quem mora na roça ainda, caçar é normal. É normal para eles. Mas só que, por exemplo, lá no meu lugar, onde minha mãe mora, hoje está proibido. Não pode mais. Tipo assim, as pessoas fazem escondidas, entendeu? Porque, por exemplo, nas matas já tá proibido caça. Então lá já proibiu. Meu irmão era um caçador. Ele saía para caçar e voltava com uma raposa, um tatu, um bode, o pessoal chama de veado, né? Enfim, e hoje já não pode. Né? Mas antigamente a caça era para alimentação mesmo. Né? O pessoal pegava lá um tatu, uma paca, né? Uma anta e comia. Né? A alimentação era normal. Mas hoje, a gente que mora na cidade já não tem mais esse processo. Né? Por quê? Porque a gente vai no supermercado e compra carne. Né? Então, tudo isso, na realidade, é um contexto bem regional mesmo. Né? A tia Jennifer colocou aqui no chat, né? Regionalidade. E é verdade. Né? É o contexto da região ali. Mas o que acontece, gente? Quando eu falo em lei, né, a lei ela é nacional. Igual o abate de animal selvagem, hoje não se pode mais. Né? Você não pode hoje, por exemplo, se você estiver com um estilingue na mão e matando um passarinho e passar a polícia ambiental, você é multado. E não a multa não é barata. Né? Então a gente tem que ver muito isso na realidade. Né? É regional? É regional. Mas as leis são nacionais. Né? Então, realmente. né, a lei nacional, né, caracteriza que o abate de animal selvagem não pode mais. Né? Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, vamos lá. Segundo parágrafozinho aqui. A atividade do brincar teve sua origem em oficinas de madeira. Né? Estimulante para fluir a imaginação, reforçar relações. Né? Então, o brincar, na realidade, ele tem muitas vantagens. Né? E uma das vantagens primárias é a socialização. Né? Se socializar com outras pessoas. Né? E é isso que os nossos filhos estão perdendo, isso que os netos estão perdendo, a socialização. Né? Então, por quê? Porque o mundo hoje ele está mais individualizado. Cada um pensa em si. Né? Antigamente, quando a gente brincava, era uma beleza, né? Um pega-pega, por exemplo, né? Um polícia-ladrão que também já se descaracteriza. Você pegava uma arminha de madeira, né? Fazia uma arminha no revolvinho, e um atirava, pá, 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 e atirava no outro. Né? Ah, morri! Aí ficava lá. Não, hoje não tem mais isso. Né? Hoje não tem mais isso. E aí a gente, no processo de socialização, nós hoje temos uma relação boa. Né? Já essas crianças de hoje não têm esse processo de socialização tão ativo. Né? Não tem esse contexto de se socializar. E a gente está perdendo muito com isso, na realidade. E é por isso que na escola nós temos que fazer essa socialização.
Vamos lá. A transmissão da cultura na brincadeira. Existem padrões lúdicos universais, né, que são as brincadeiras. Brincar implica numa aprendizagem social, como a gente acabou de falar agora há pouco. A brincadeira é um elemento de grupo e, como fenômeno social, só é passada dentro de um contexto social. Né? Então, determinadas brincadeiras são feitas em grupo. Não dá para você brincar um pega-pega individual, né? Só você. Ou uma queimada, só você. Né? Então, isso envolve um conceito abrangente de grupo. Né? Vamos lá, refletindo sobre a cultura do brincar. São inúmeras possibilidades culturais que as crianças podem participar. As brincadeiras são as principais atividades mais voltadas ao seu mundo infantil. Essa cultura é uma realidade dinâmica e transformadora, sendo nesse caso um processo histórico realizado pelo próprio homem. Existem inúmeras brincadeiras a nível mundial. Brincar é patrimônio cultural, porque forma elos de integração social, na medida que perpetua o jogo social dos futuros indivíduos. Deve-se preservar no resgate da cultura infantil para levar os indivíduos a perceberem o desenvolvimento da vida em sociedade. A verdadeira identidade. A educação é algo lúdico e estético, pelos sentidos e expressões do olhar. Sofre o que é cultura vívida e o que é simbolizado pela criança dentro de sua cultura. Na realidade, ele vem colocando, né, que a cultura e o brincar estão bem linkados, né, e que a cultura, que o processo do brincar, né, ele é universal. Né, a criança, na realidade, brincando, se socializa. E a gente tem que ter essa noção e temos que passar isso para as nossas crianças. O homem, o terceiro tópicozinho aqui, o homem essencialmente lúdico. Então, o que acontece? A ludicidade aí, quando a gente vem falando, né, é um processo em que a criança se desenvolve. Né? E a gente, nós como educadores, temos aí o processo de mediação, tá? E de orientação do processo do brincar. Né? Então, quando a gente fala nesse processo de orientação, nós não devemos colocar o brincar apenas por brincar, né? E sim colocar o brincar como um propósito para nós, não para a criança em si. Tá? Ela não precisa saber, por exemplo, que a brincadeira ou o jogo de amarelinha, ele irá desenvolver nela a motricidade fina, a motricidade grossa, né? A lateralidade, o equilíbrio. Ela não precisa saber disso. Mas sim nós, que somos orientadores desse processo. Tá? Então, nós, quando formos aplicar uma atividade, temos que ter um porquê dessa aplicação dessa atividade. Né? O que isso vai trazer de benefício a essa criança? O que essa criança ela vai absorver com esse processo? O que isso vai trazer de benefício ao contexto social dessa criança? Né? Então, a gente tem que começar a analisar esses processos. Vocês, hoje, né, porque vocês já estão no 8º semestre, já têm uma noção de muitas coisas. Já tiveram várias matérias que falam sobre isso. Acho que a Paulinha já trabalhou muito isso com vocês. A Paulinha, que eu digo, não a Paulinha, que é a nossa coordenadora, mas a Paulinha, professora da Brinquedoteca. Né? Ela já trabalhou muito isso com vocês, né? Oi, Jean. Oi. Oi, Paula. Eu tô tentando, eu falei, vou esperar o Jean respirar para eu conversar um pouquinho com a turma. Tô empolgado, mas pode falar, querida. Eu vou tirar do meu slide e colocar no geral para você, aguenta aí. Beleza. Espera aí. Fica à vontade agora. Obrigada, Jean. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, professora. Boa noite. Então, Boa tá noite. bom. Gente, olha só, eu entrei em contato com o Yuri hoje
para que ele visse a possibilidade. O meu horário de supervisão de estágio é às terças-feiras, a noite toda. Às terças-feiras, vocês têm aula com Professora Maíra e o professor a André. Maíra e com o André. Na verdade, vocês não têm brecha dentro do calendário de vocês de aulas, né? Então, o que eu conversei com o Yuri? Eu pedi para que ele verificasse, aí eu não sei se eu vou conseguir utilizar essa conta que o professor Jean está utilizando, que é a conta do 8º Pedagogia, ou se de repente eu vou precisar, de repente, utilizar a minha conta pessoal do Zoom para poder conversar com vocês, o horário específico, que não seja, vocês não serão obrigados a entrar nessa aula, nesse horário, para falar comigo. Eu vou me programar para eu estar presente nos dias, nos horários combinados, caso alguém do 8º ou alguém do 6º que precise falar comigo em relação ao estágio. Vou marcar, de repente, não sei, posso marcar às 18h30 para não comprometer o horário de entrada de vocês. Então, assim, eu vou atender que eu entre 2 vezes por semana, mas eu quero estar junto de vocês nesse momento para tirar dúvidas, para dar algumas orientações mais precisas em relação aos estágios. Assim que o Yuri ele me passar essas orientações, aí eu vou invadir novamente a aula de vocês para eu passar essas orientações. Tudo bem? Tudo, professora. Eu estou só aguardando essas informações do Yuri, porque ele também está super sobrecarregado, ele está fazendo 1000 coisas, mas à medida que as coisas forem se ajustando, aí a gente vai fazendo essa troca. Tá bom? Tá bom, professora. Então tá. E aí, só mais um minutinho, Jean. Como À foi? vontade. Conseguiram entrar na aula da Marisa hoje? Sim. Ah, beleza. Eu estava preocupada porque eu olhei no portal e não consegui ver o link. Mas ela falou que vocês conseguiram entrar, que estava tudo certo. Oi. Beleza, então. Ela vai disponibilizar a videoaula amanhã. Quem não conseguiu assistir, depois vejam com ela como vocês irão se organizar em relação à entrega de justificativas, enfim. Mas aproveitem bem esse momento, porque eu tenho certeza que ele será de grande valia para vocês, tá bom? E qualquer coisa é só gritar. Obrigada. Imagina, Jean, mais uma vez, desculpa e obrigada, viu? Pode ficar à vontade, Paulo. Se quiser usar de novo, estamos aí, tá? Não esquenta a cabeça, Pode deixar que eu vou usar sim, porque não tem mais como bater na porta e entrar, né? Tem que invadir a área mesmo. Não, pode ficar sossegado. Obrigada, gente. Boa aula, boa aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, gente, então. Eu vou voltar lá com o slide para a gente dar continuidade, tá bom? Vamos lá. A gente estava aqui falando sobre a ludicidade, né? A ludicidade promove ligações da criança com o processo educacional. Porque a criança só compreende o mundo Espera um pouquinho que caiu aqui minha conexão. Opa, voltamos. Espera um pouquinho. Tá, Railma, pode ficar sossegada. A Railma colocou aqui que o celular dela está descarregando. Qualquer coisa, Railma, essa aula vai estar também lá no portal. Você pode baixar ela para ver, tá? Sua presença já está garantida, pode ficar sossegada. Vamos lá, então. O que colocamos aqui, né? A educação deve trabalhar com o propósito de dar sentido às experiências das crianças e favorecer seu potencial criativo. O professor, né, a gente vai colocar isso já, mediador,
né, entre as crianças e o conhecimento. A gente já comentou sobre isso. Deve estar disposto à brincadeira e às vivências lúdicas com as crianças, para experimentá-las com o mesmo prazer de antes. Por que desse detalhe? Né? Desse detalhe aqui do professor vivenciar também. Porque em muitos dos casos, o professor ele fala assim, não sei se vocês já viram isso, eu vejo muito educação física. Eu acho muito errado isso. Mas o professor fala, olha, gente, pega a corda e vamos brincar de corda, né? A doleta, o que seja, com a corda. E aí ele manda, as crianças vão fazer. E ele vai lá sentar na cadeirinha dele ou no banquinho dele. Vocês já vivenciaram isso? Né? Ou o professor pega lá o seu livro e fica lendo e as crianças brincando ao relento. Né? Ao Deus dará. Já viram isso? Eu já vi muito isso acontecer. Né? O professor dá lá atividade ou fala atividade, fala, vamos fazer isso. E as crianças vão. Ou pega uma bola, gente, pega a bola aí, vamos brincar. Né? E aí o professor senta lá na cadeira e fica olhando. Eu acho que talvez você já deve ter vivenciado em alguma das vezes isso. Né? Ou visto, pelo menos. O que acontece com isso? O professor ele tem que estar junto com essa criança. Ele tem que participar da brincadeira. Ele também tem que estar lá vivenciar o lúdico. Por quê? Até para a criança ver como é que funciona, ter essa noção, né, de vivência com ele, né, com o próprio professor. O professor ele tem que estar lá como um ser orientador. E o ser orientador não é um ser orientador, a criança aqui, o orientador daqui a 2 metros. Não, ele tem que estar junto, no mesmo propósito dessa criança. Tá? Então a gente tem que ter isso muito na mente. Vamos lá. De acordo com Benjamin 8.4, a cultura do brincar, o interesse pelos brinquedos como a concretização da atividade em si, teve sua origem na Alemanha, em lugares não especificados, como oficinas de entalhadores de madeira ou de fundidores de estanho. O que acontece, né? Ele vem falando muito desse contexto, isso do Benjamin, né? Que o contexto do brincar, das brincadeiras, ela aconteceu muito com as pessoas que mexiam com madeira, né? Com os marceneiros. E aí a gente tem um contexto disso muito claro em quem já viu o desenho do Pinóquio, né? Ou quem leu o Pinóquio, por exemplo. Né? Todos os brinquedos, bonecos, eram feitos pelos marceneiros, os brinquedos básicos. Né? Então, os brinquedos mais antigos aí, né, que temos hoje, eles eram feitos em madeira. Então, esse contexto, essa caracterização do brinquedo, do brincar, na realidade, estão unidas aí, e isso vem trazido e caracterizado culturalmente pelos brinquedos de madeira. Né? A gente tem um brinquedo de madeira que isso traz muito, fugiu o nome do brinquedo, lembrei, bilboquê. Já viram o bilboquê? Alguém sabe o que é bilboquê? Que é uma bolinha com um furinho no meio, você tem um pauzinho que se segura e tenta encaixar a bolinha nesse pauzinho. Né? Não sei se alguém já vivenciou esse processo do bilboquê antes. Era muito legal aí. Né? Então, isso era feito de madeira. Tal. Vamos lá. Brincar como ferramenta de aprendizagem na infância. Para ver a aprendizagem, né, pelo viés do brincar na escola, buscamos, por meio de suas práticas, inseri-la no processo de aprendizagem. A resposta está exatamente nos profissionais que se utilizam destes recursos, estudando, transformando e recriando aquilo que ora era apenas diversão. O brincar em algo que pode ir além, promovendo o prazer e estimular a aprendizagem. Lembra que eu falei para vocês, né, nós como orientadores do processo do brincar e dos jogos,
Nós temos que ter, na realidade, quais as atividades ou as funções aí que oriente essas crianças. Né? O que vamos desenvolver nessas crianças? O que essas crianças, na realidade, têm para que possamos desenvolver? Né? E aí, a gente, na realidade, quando vai desenvolver esse processo, a gente desenvolve o coletivo e não o individual. Né? Como assim o coletivo? Jean, eu vejo que essa criança ela tem um problema na motricidade fina dela. Né? Então, eu posso trabalhar só essa criança? Você até pode. A partir do momento que você trabalha o coletivo também. Né? Então, posso trabalhar uma atividade coletiva, mas com enfoque primário nessa criança. Eu posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. Tá? Vamos lá. Luxi. Para Luxi, a atividade lúdica propicia uma experiência de plenitude. Quando nós nos entregamos a ela, nos envolvemos por completo, estamos inteiros, plenos, flexíveis, alegres, saudáveis. Brincar, jogar, agir ludicamente exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente ao mesmo tempo. Então, quando a gente brinca, e a gente tem, eu tenho um contexto que não está aqui, num contexto de aprendizagem, não sei se até a Marcela falou isso para vocês, eu tenho um psicólogo muito famoso, que na verdade é o pai da psicologia. Ele acaba falando que você conhece uma pessoa mais, tem um envolvimento melhor com essa pessoa em uma hora de brincar do que em uma hora de conversa. Então você vê na realidade como essa pessoa se porta e como essa pessoa age, em uma hora de brincar, por exemplo. Eu vou saber que essa pessoa, essa criança, o que seja, nesse processo do brincar, ela é egoísta, ela pensa nos outros, é uma pessoa companheira, e isso ela não tem como esconder, porque você se abre na realidade. Vamos lá. A criança na educação infantil. Novas formas de se conceber a educação, de se contextualizar a criança, passam a solicitar uma discussão sobre o tema. A criança como ser histórico e social, sujeito que constrói o próprio conhecimento, o professor só terá conhecimento da função da educação infantil, bem como o seu papel do desenvolvimento biológico e cognitivo da criança, com respaldo teórico, estudos específicos da criança de 0 a 6 anos, proporcionados por meio de uma formação de qualidade, voltada para atender a necessidade dessa demanda. Então, o que acontece aqui? Na realidade, quando eu falo educação e a criança, vocês, como educadores, que são, já são educadores, já estão no 8º semestre, o que vocês têm que ter? Vocês têm que ter, basicamente, o conhecimento. Vocês não devem só ficar parados nos conteúdos que os professores passam. Tá? Vocês têm que começar a buscar conteúdos fora. Na realidade, o que o professor passa também é um contexto meio que básico. A gente tem que se aprofundar mais nesse processo. A gente tem que se aprofundar mais no processo cognitivo, no processo motor dessa criança. O que isso vai desenvolver com o processo do brincar nessa criança. Então, nós, como educadores, temos o dever de ter um conhecimento mais abrangente sobre isso. Vamos lá? Na educação infantil, categoria cognitiva são os conhecimentos produzidos no brincar direcionado ao livre. Vocês já tiveram tudo isso, gente. Só estou dando uma batida que é a base, uma das bases aí do nosso processo dos jogos. Vamos lá. Categoria psicomotora são as ações envolvidas no brincar que geram pensamentos e autonomia pela criança. Quando eu falo em psicomotricidade, eu vou ter que dar uma ênfase melhor para vocês. Não vai ser agora nesse primeiro momento, mas eu vou trabalhar a psicomotricidade com vocês mais à frente. Tá? Vamos lá. Categoria afetiva.
são os sentimentos, os valores gerados e compartilhados nesse processo do brincar. Espaços para brincar. A gente tem duas fotos aí de uma brinquedoteca, né? Então, eu tenho o espaço de faz de conta, onde a criança desenvolve o seu processo criativo, e os brinquedos livres, né? Que ela pode brincar do que ela tiver a fim. Eu sei que é uma brinquedoteca, na realidade, de São Paulo, né? Essas fotos são dessa brinquedoteca, são divididas, na realidade, ela é dividida setorialmente. Então, eu tenho faz de conta, que ele tem teatro, não tem um processo aí, mas tem a parte do teatro, né? Tem os brinquedos livres, eu tenho os brinquedos direcionados, né? Que os brinquedos voltados para matemática, português, e assim consequentemente. E essa brinquedoteca ela é muito criativa, vamos dizer assim. Uma brinquedoteca deveria corresponder a esse processo. Vocês já tiveram isso já com a professora Paula? É só para a gente passar. Oliveira 2001, né? Nas atividades lúdicas, a criança desenvolve a habilidade de compreender regras sociais. A gente já vem falando nisso. Né? Relacionar-se denominando o próprio comportamento, aprendendo a direcioná-lo a um propósito definido. Também o ato de brincar exerce um relevante papel na constituição do pensamento infantil, o que contribui de forma intensa para seu desenvolvimento. A brincadeira leva à construção pela criança de situações imaginárias onde objetos são usados como substitutos de outros, conforme a criança os emprega com gestos e falas adequadas. Só colocando para vocês, lembra que eu falei para vocês que a criança, na realidade, tem que ter um direcionamento, né? A gente tem que ter um propósito desse jogo, desse brincar, não ser dado aleatoriamente. Basicamente é isso que ele coloca, tá? Construindo o olhar lúdico, né, para a criança. Primeiro, pensar, ela precisa ter esse contexto, tá? Ela precisa pensar nesse processo. Ela precisa analisar, tá? Ela precisa ser criativa, criticar, ter um processo crítico nesse contexto. Ela precisa sugerir, ela precisa agir, ela precisa transformar. E, acima de tudo, ela precisa investigar cada fato desse. Né? E olha só que legal, né? Como o contexto lúdico tem os seus objetivos primários. Né? Então, dentro de um jogo, dentro de uma brincadeira, né, temos que trabalhar primariamente todos esses objetivos. Né? Fazer com que a criança pense, com que ela analise, ela investigue, ela tem um processo crítico, ela tem um processo de sugestão, de ação, de transformação. Né? Então, a gente tem que ter esses pilares básicos no processo de brincar e de jogar. Tá? Vamos passar. Estamos acabando já esse processo, tá, gente? A gente já vai entrar com a brincadeira aí. Os professores falam sobre as brincadeiras e atividades lúdicas que compõem suas heranças culturais, do lugar em que vivem. Aqui é uma sugestão que o autor dá, tá? De suas brincadeiras, das histórias que ouviam, dos momentos com os familiares e amigos, com muita alegria e satisfação. É que isso facilita que transmitam com prazer às crianças, que valorizem e que, mesmo que não haja mais tanto espaço para brincar, eles busquem criá-las e repassá-las, garantindo que não se percam e possam continuar fazendo parte do patrimônio da sociedade. Então, o que ele vem pondo, colocando aqui que possamos fazer, é o que vamos fazer hoje. Lembra que eu pedi para vocês fazerem um contexto, um jogo, né, que a gente possa transformar isso no contexto online? É isso que ele está pedindo, tá? Que a gente, mesmo sem espaço, mesmo sem algumas caracterizações hoje,
nós possamos atuar com alguns determinados jogos, né? Então, isso é muito legal. Deixa eu ver, acho que acabamos aqui. Acabamos. Tem um resuminho básico, tá? Só vou dar uma passada nesse resumo e a gente já começa aí com as atividades. Vamos lá. A cultura de um lugar recebe inúmeras influências, portando várias formas de abordagem sobre ela. O que acontece? Cada lugar ou cada região tem um processo cultural diferente, tá? E isso é legal de ser trabalhado com a criança, né? Isso a gente consegue, por exemplo, a gente pode pesquisar, olha, lá no sul do país, que tipo de brincadeira é mais viável, que tipo de jogo é mais viável, lá é o feito, né? Vou trazer para cá, né, gente? Esse é um jogo que ele vem passado pelos alemães no sul do país. O que acontece com isso? Eu acabo, na realidade, trazendo esse contexto regional, né, essa abordagem regional, e, acima de tudo, posso trabalhar até o contexto das nações, que cada estado é composto por um tipo de nacionalidade diferente, e aí isso envolve os processos de brincar. Eu não preciso fugir do Brasil, né? Vamos fazer aí a Festa das Nações, né? Para que eu possa trabalhar a nacionalidade das pessoas, do nosso povo, tá? Eu posso sim trabalhar as regiões do nosso país e, dentro disso, trabalhar as nacionalidades. Olha que legal, né? A gente tem várias formas de atuar dentro disso. Aí a gente tem como segundo ponto: a escola deve dar sentido às falas e costumes individuais, né? Então, a criança tem que ter nós temos que dar esse retorno para a criança. O que ela viu, o que ela sentiu, o que ela teve de noção nessa brincadeira, nesse jogo. A gente tem que ter esse retorno deles também. Não é só aplicar, o meu objetivo é esse. Tá bom, mas e aí, a criança? Né? Eu sei que ela teve ou não, porque eu vejo, eu analiso. Mas o que ela sentiu a partir desta brincadeira? Qual foi o resultado que ela teve? Isso é muito legal, a gente ter também esse feedback da criança. As vivências lúdicas dos professores auxiliam em sua formação e prática em sala de aula. O que acontece? Não adianta você também aplicar uma brincadeira que você não testou antes, ou que você não fez antes. É legal você fazer essa brincadeira, aplicar, usá-la, ou que você vivenciou essa brincadeira. É legal você passar isso para os seus alunos. A gente tem esse contexto. As brincadeiras mantêm vivas as raízes culturais dos professores. Por quê? Porque as meninas aí, né? A gente tem várias meninas que não são daqui do litoral, são de outras cidades, né? É legal vocês passarem também as brincadeiras das suas regiões, né? Igual vocês falaram, professor, essa brincadeira não tem o mesmo nome que tem aqui, tem um outro nome. Legal vocês passarem também, olha, gente, na minha região, essa brincadeira não se chama disso, se chama desse outro nome, por isso, por isso, por isso. O que acontece? Elas vão ter vivências de outros contextos culturais. E isso para a criança é super válido. Vamos lá. As brincadeiras mantêm vivas raízes culturais dos professores, isso que a gente acabou agora de falar. A cultura dos professores auxilia no planejamento educacional, visando a formação integral do indivíduo, porque imprime sua personalidade e sua atuação profissional. Por exemplo, eu vou aplicar com o meu aluno, né, só brincadeiras, a gente tem que tomar muito cuidado, né, só brincadeiras de motricidade fina, né, e aí isso vai envolver essa criança, por exemplo, atuar com desenho, ser aí um arquiteto, e aí, consequentemente, tá, eu tenho que, na realidade, fazer esse processo, né, de atuar com essa criança com todas as brincadeiras possíveis, e aí dentro disso, isso até vai ajudá-la, né, mais à frente. Então, por exemplo, ela pode ser eu gostei da minha professora, porque ela dava jogos pra gente, dava brincadeiras pra gente, ela nos orientava sobre isso, e aí ela começa a gostar desse processo de educar,
e acaba sendo um professor, né? Então, a gente tem que, na realidade, analisar muitos itens na aplicação de um jogo ou uma brincadeira, tá? Gente, eu vou começar aí, dentro disso agora a gente só tem os referenciais, né? Vamos começar as nossas dinâmicas online. Alguém tem interesse de se manifestar? Ou eu escolho a dedo? Eu quero começar porque meu telefone só tem 4%. Peraí, deixa a Railma começar, que ela falou que só tem 4% do telefone dela, tá, gente? Está na tomada. Vai, Railma, fica à vontade, querida. Estão A me Railma vendo? está em pé. Está elegante de rosa, Railma. Parabéns, hein? Brincadeira que eu vou fazer para você. Oi? Você está elegante de Falou rosa hoje. Terninho rosa. Parabéns. Ah, sim. A brincadeira que eu vou fazer para vocês é uma brincadeira muito conhecida, só que vai ter que todo mundo ficar de pé para esquentar o corpo e para fazer exercício. E aí? Quem não Topa consegue... ou não? Tem gente que não consegue ficar de pé, né? Tem gente que só colocou a parte de cima, de baixo não. Vamos lá. Eu, por exemplo, debaixo tô com shortinho. Não vou ficar em pé, não. Pronto, então eu vou fazer para vocês a brincadeira de morto e vivo. Essa brincadeira é conhecida, só que vai ter umas variações muito legais. Quando eu falar morto, vocês fazem o quê? Se abaixam. Quando eu falar vivo, vocês se levantam. Entenderam? Sim. Mas Eu tem entendi. agora outros comandos que eu vou passar para vocês. Entenderam? Os próximos comandos são: quando eu falar muito morto, vocês deitam no chão. Muito vivo, vocês levantam e começam a pular. Que alegria. Muito vivo. A Jennifer falou que ela não consegue deitar no chão. Não consegue? Ah, pois eu consigo, tá vendo? Agora vamos para outro comando. Vocês vão fazer um comando girando em torno do próprio corpo, como se fosse uma panela de pressão, pino da panela de pressão. Quando eu falar panela de pressão, todo mundo começa a rodar. Entendemos. Quando eu falar minhocão, todo mundo começa a fazer o movimento da minhoca. Entenderam? Que vergonha, Quer que eu Jennifer. repita? Não. Vamos lá. Vamos começar. Eu quero ver todo mundo. Edilene, aí. pode levantar, Quero ver. fofa. Todo Levanta mundo daí, Edilene. sentado. Oh, Vamos. meu Deus. Edi, levanta daí. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vou começar, hein? Vivo! Vivo! Morto! Cadê? Ninguém se abaixou. Ai, meu Eu Deus. baixei, Vivo. ó. Não tô mais aqui. Morto! Muito vivo, muito vivo, muito vivo. Muito Vamos, morto. Edi, Deita no chão. levanta, Edi. Levanta, só a gente Força, brincando. rapaz, na piroca. Muito vivo, morto de novo. Ai, meu Deus. Panela de pressão, panela de pressão. Gira, gira. Panela de pressão. Vamos lá, gente. Exercício, cara. Explodiu. A A panela Edilene, a Edilene Não, morreu, ela não tá mais ali, ó. Minhocão. Cadê o minhocão, pessoal? Caramba. Olha lá, coordenação motora. Minhoca, minhoca, minhoca lá. Travou, fiz vocês que não viram. É isso, crianças. Obrigado, Ah, Rá. Quem cansou? Quem cansou? Eu. Eu cansei só de ver. Adorei, Pri. Parabéns, Rá. Quer falar os objetivos, professor? Não, Da depois a gente atividade? vai começar a trabalhar de novo essas brincadeiras. Eu vou pedir para vocês fazerem um plano de aula bonitinho. Semana que vem a gente já começa a trabalhar com isso. Eu fui boazinha com vocês, viu? Eu ia repetir 2 vezes a série, tá? Vamos lá, a Dilene até sumiu do negócio. Ó. Vamos lá. Quem vem? A Beth pediu para levantar a mão ali, ela falou que queria fazer. Ó. É. Vai lá, Beth. Bom,
A minha brincadeira, acho que todo mundo já conhece que a brincadeira... na verdade, é um jogo. Eu pensei que era uma brincadeira, mas é um jogo. Ótimo, Beth. O Melhor jogo ainda. da forca. Eu tenho aqui uma palavra. Aqui é a palavra forca, tá? Mas eu tenho uma palavra aqui atrás que eu não posso falar. E aí vocês vão falando a letra até adivinharem que palavra é. Aí eu vou dando as dicas. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, quantas palavras tem? 12 palavras. 12 a dica- letras. Letras ou 12 12 palavras? letras. 12 12 letras. letras, uma palavra. Oi? Uma palavra com 12 letras. Na verdade, são duas palavras, né? Porque ela vem meio que quase juntas, mas não são bem juntas. Então, a dica que eu dou é assim, na verdade, não chega a ser um desenho, mas é bem animado. Hoje em dia já não passa mais que eu saiba na televisão. Tá. Essa é a Letra dica. Ah, Letra A. É, calma aí, deixa eu ver se tem letra A. Quem falou letra A foi a Ingrid? Tem, foi. letra A. Letra C. C? Priscila falou letra C. Não, letra C não tem. Letra C Cadê não o A? tem. A cabeça do boneco. Hã? Deixa a gente ver onde que tá o A. O A tá Ai, onde? dá pra ver? Ah, O A só tá tem na um primeira, A. segunda, terceira, quarta, na quinta casinha. Isso. Tem dica? Tem Não, não é dica, na quinta casinha, Beth? não. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta casinha. O A tá na sexta? Então fechou. Deixa eu ver. Não, é na sétima casinha. Letra R. Letra R. A Tem Daiane letra falou R. Não tem R? Tem letra R. Letra L. Peraí. Letra o quê? L. L. L não tem. Calma aí, deixa eu colocar a letra aqui, senão eu vou me perder. L não tem. O R tá onde? O L? Não, O R. L não tem. Tá? O R antes do A. Tá antes do A. O R tá na penúltima casinha. Mas é o quê? Um objeto, Ai, uma não cor? Deixa eu dar dica. Não é bem um desenho, mas assim, se eu der essa dica, vocês vão colorido. É colorido. Letra E. E. Tem letra E. Calma aí. Girassol. Hã? Girassol. Não. Peraí. Peraí que Tem 12 letras. Hã? 12 letras. Tem 12 letras. 12 letras. Letra E, já falaram? Já. E já. Letra S. S. Tem letra S. No final. Passava na eu coloquei TV? uma palavra difícil, porque assim, se fosse para criança, eu não ia colocar difícil, não. Mas como é para adulto, para complicar. Passava na TV? Passava na TV. Hoje, não, que eu saiba, não passa mais. Geralmente passava no período da manhã. Para criançada. Era um Era desenho? o que mais passava. De macaco. M de macaco? Uhum. No. Letra T. Letra T. letra? A Raíla T? falou T. T de tatu. T de tatu T. não tem. T de tatu. Não tem. B de Deixa eu dar bola. outra dica. B de bola, tem? B de bola? É. Não tem. I. Letra I. E também não. Eita. Ai, O meu boneco Deus. praticamente já está feito. Já foi C de casa? Agora eu vou acertar. Coloca os bracinhos e as mãozinhas. C de casa não Já. tem. Letra O, Beth. Ó, tem. Letra M. Peraí. Ó, já foi. Não, não foi não. Ó, tem.
E que letra? Mostra aí, Beth, direito aí pra ver se aí. Ô, Railma, tu falou que letra? Letra M. Começa com O. Já falou. A Amy já falou. Que o M de M. macaco. Que M de letra? macaco já foi falado. Já foi falado. Luta corporal. Caramba. Luta corporal? Sim, é a dica. Deixa Começa eu ver. com... É Hã? Power Rangers. Ranger. Power Rangers. Isso, Ah! Acertou, Ingrid. Power Rangers. Não é do seu tempo, não, viu? Tá quase pronto. Hã? Claro que é. É isso mesmo. Ah, Eu coloquei Gente. porque eu sabia que vocês praticamente não iam falar a letra W, o W, por exemplo. Por isso que eu coloquei para complicar. Deixa eu falar Mas para é- vocês. Power Rangers. ah. A letra está aqui atrás, a palavrinha. Eu acho que vocês... Ó. Dá para ver? Legal. Uhum. A Priscila, Passava na TV Globinho. É. a Priscila vai fazer uma e a gente para com a Priscila. Tá? Depois a gente faz as outras nas outras aulas. Vamos fazendo de 3 em 3, 4 em 4. Tá? Então a gente termina com a Priscila hoje. E aí na próxima aula a gente vem passando os outros que não fizeram. Tudo bem? Pode ser assim? Tá? Porque daqui já no meu já vai dar, já são mais de 10. 10 e 3, por aí. Né? Até a E Priscila o pessoal fazer. precisa pegar o ônibus. E até a Priscila fazer umas 10 e 10, 10 e 15 nessa faixa assim. Né? Então a gente vai parar com a Pri. A minha brincadeira vai ser o jogo de adivinhas. Então, eu preparei aqui 5 perguntinhas e cada um vale um ponto. Quem somar mais ponto vence. A primeira pergunta é: o que é o que é? Não se come, mas é bom para se comer. Jesus. A Essa boca. é difícil, hein? Essa é difícil. A boca come. Edilene. A Edilene sabe. Prato. Colher. Hã? Eu chutei Olha, prato. acertei. O prato. É talher. A Olha. Jennifer meio que acertou. Um ponto para a Jennifer. Marca aí, Eita. então. Ponto para Jennifer. Ai, eu não vou fazer nenhum. Já tô conformada. Quando está em pé, fica deitado, e quando está deitado, fica em pé. O pé. Pé. Quem falou pé? Eu vou falar. Eu também. A Beth falou primeiro. Beth, um ponto. Quanto mais cresce, mais baixo fica. Eu. O buraco. Quanto mais cresce, mais Não. baixo fica. Ponto pra mim. Poço? Cresce mais baixo. Poço não é poço, não. Cigarro não, né? Oi? Cigarro? Não. Quanto mais cresce, Não mais vale baixo fica. procurar na internet. Isso. Acertei? O sol? Não. Quanto mais cresce, amada. O sol? Não. Não. A lua? A lua. Não. Jennifer, pare, que você vai acertar muitas. Pare com Deixa eu ver uma dica. Faz parte do nosso corpo. A unha? Não. Não. Cabelo? Cabelo. Cabelo. 2 pontos para a Beth. Olha, tá bem. O que é o que é? É feito para andar, mas não anda. Sapato. Não. Feito para andar, mas não anda. Bicicleta. Não. Chão. Chão? Quem falou chão? A Jennifer, Eu vou claro. A Jennifer. É rua, mas eu vou considerar É o chão, claro. né?
A rua é um chão. Então, É, rua, calçada. 2 pontos para Jennifer, 2 pontos. Vocês duas. Tá Vamos ver, empatado. Beth, mais Então, você. tá empatado entre a Beth e a Jennifer. E agora eu vou fazer a última. O que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Relógio? Relógio. O quê? Ah, o relógio, né? Relógio. Relógio. É isso, eu Nossa, tenho eu mais tenho 2. Eu encerro ou falo mais? Fala. Termina logo essas outras. O que é o que Vou é? acertar Que no tem no número, meio do ovo. Tem no meio do quê? Da onde? A letra V, a letra V, a letra V. A letra V. Aí, A letra irmão. V. Ah! Quem Que é ganhou? o que é? Quantos mais rugas, mais novo é? Maracujá? Eu. Não. Quanto mais rugas, Mais mais novo. novo. É. Quanto mais ruas, mais novo é. Quanto mais o quê? Rugas? É. Rugas, mais novo é. Feijão. Mais novo é. Não. Poxa, Não. essa daí é difícil, viu? Essa tá. Quanto mais rugas, mais novo é. Lixa? Não. Quanto mais ruga, mais novo é. Caraca. Posso falar? Essa tu pegou todo mundo. Tem no meio de transporte. Tá de Uma velocidade. dica. Pneu? Isso. É pneu. Ele tá Jennifer passando ganhou. todas. Eita, Jennifer. Jennifer Caraca, arrasou. O corpo não funciona, mas a mente tá boa. Eu Segunda colocada, selecionei, Beth, e última colocada. eu selecionei as perguntas bem facinhas para a criançada, porque com certeza eles são bem criativos e eles conseguiriam acertar a maioria. É isso. Ah, legal. Vamos lá, gente. Então, a semana que vem a gente volta com as atividades. Então, temos 3 que fizeram hoje e a gente vai fazendo aos poucos a semana que vem as outras. Tá? Então, já bola, quem não fez já bola alguma coisa. Tá? Depois da semana que vem, a gente vai começar a entrar com esse processo de plano de aula nessas atividades. Tá? Alguém tem alguma coisa para falar da aula de hoje? Pode falar, sintam-se à vontade. Vamos dormir, pô, né? Raíma tá doido que a aula termina lá. Ô, Raíma, você nem disfarçou. Pô, Raíma, caramba! Aí uma já quer brincar de morto logo, de uma vez. Deita lá e fica. Gente, A aula foi interessante, professor. tchau para vocês. Semana que vem a gente volta de novo. Tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Bom resto de semana para vocês. Boa noite. Tchau, Obrigada. boa noite. Acorde, Edi, para de dormir. Tchau, tchau, Lucas.